E agora, na 316, confira a reprise de mais uma entrevista da Quarta Missionária. Agora sim, vamos estar conversando com ele. Tivemos aí um imprevisto, mas agora já está tudo ok. Então vamos lá, vamos às apresentações. Quem vai estar comigo hoje no nossa Quarta Missionária é o pastor Manuel Braz, ele que é missionário da Junta de Missões Nacionais e está hoje plantando igrejas lá em Bom Jesus da Lapa. É isso, pastor Moisés? Moisés é o Moisés é um poeta que eu estava falando com ele ainda há pouco. É o pastor Manuel Braz. Ô pastor, paz querido, tudo bem? Bom dia, seja muito bem-vindo aqui na Quarta Missionária. Bom dia, graça e paz para todos. Bom dia, meu irmão. Tudo bem, tudo tranquilo? Amém, graças a Deus, tudo tranquilo, tudo em paz. Como é que vai aí a nossa Bom Jesus da Lapa, este paraíso na terra chamado Bom Jesus da Lapa? Meu irmão, este paraíso do sol está uma bênção, estamos todos bem por aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus. Chovendo por aí, não? E se chegar por aí, manda para cá, estamos aguardando, mas ainda tá um pouco longe. É mesmo? Rapaz... Brasília também estava uns tempos aí, uns dias sem chuva, começou da semana passada para cá, graças a Deus praticamente quase todos os dias está dando uma chuvinha e tem aliviado bastante aqui. Mas muito bem, então você está em Bom Jesus e lá a carreta já chegou por aí, não? Estamos aguardando, por volta das 15 ou 16 horas, ela estará chegando aqui em Bom Jesus da Lapa. Maravilha, então tá aí, ó, em Bom Jesus da Lapa, a carreta missionária já tem aí toda uma programação para a cidade de Bom Jesus da Lapa. Bom Jesus da Lapa hoje tem quantos habitantes, você sabe, pastor Manuel? Hoje nós estamos chegando a 80 mil habitantes, estamos com cerca de 77 mil mais ou menos aí. E a cidade hoje vive de quê? A cidade ela tem um grande fluxo na pecuária e o comércio e o turismo religioso. Certo. E ela fica a quantos quilômetros daqui de Brasília, mais ou menos? Você sabe, não? Daqui para Brasília fica cerca de 650 quilômetros, mais ou menos. Tranquilo, é razoavelmente perto, pelo menos daqui de Brasília é perto, né? Perto. Dá para fechar o olho e vir, e quando abrir o olho já está aqui. Mas o pastor Manuel é de onde? Eu sou natural daqui mesmo da Bahia, da região do Baixo Sul da Bahia, a região ali entre Morro de São Paulo, região entre a Ilha de Velha Boiteba. Certo. E o senhor já atua na Junta de Missões, ou melhor, a pergunta é, como missionário o senhor já atua há quanto tempo? Como missionário estamos indo para 12 anos. E sempre na Junta de Missões ou teve ou passou por outro lugar antes? Tivemos alguma experiência na nossa própria igreja, né? Que nos enviou para o campo, mas da atividade missional só pela junta. Ok, tá certo. E quanto tempo o senhor está em Bom Jesus da Lapa já? Fizemos 4 anos aqui em Bom Jesus. Certo, e passou a sua primeira experiência como missionário foi em que cidade? Na cidade de Brejo Grande, no norte do estado de Sergipe, a divisa entre Sergipe e Alagoas. Foi a primeira experiência então? Primeira experiência. E como é que foi essa experiência quando você chegou lá para atuar pela primeira vez como missionário? Vamos começar pelas dificuldades. O que você enxergou como mais dificuldade para poder, quando chegou na cidade? Sim. Foi algo muito marcante e envolvente, e que nos trouxe um aprendizado dentro de uma dinâmica muito boa. Nós chegamos para plantarmos a primeira igreja batista na cidade, que não tinha, a cidade na época tinha cerca de 7 mil e poucos habitantes, e com uma predominância cultural romana muito grande, muito, com alguns cidadãos da cultura romana, né, que tinham uma grande influência na cidade, e que na época até dizia para as pessoas, eu ouvi isso de alguns mais velhos, que era melhor as pessoas irem para o terreiro de Xangô do que para a igreja dos crentes. Eita. E nós enfrentamos essa resistência a ponto de termos jogar em nosso telhado saquinho de cocô
a rua eram muito sujas e algumas influentes da igreja romana, eles diziam para as crianças não irem para o projeto, porque nós dávamos reforço escolar, que se as crianças continuassem indo, iriam cortar o Bolsa Família. Meu Deus. Então, assim, sofremos uma grande resistência quando nós alugamos o primeiro espaço para cultuarmos ao Senhor. As pessoas tinham medo de ir para que as freiras vissem eles indo para lá. Se as freiras encontrassem eles indo para lá, elas iriam de alguma forma ameaçá-lo. Então eles tinham medo. A gente sofreu com isso no início. Ainda hoje é um lugar que tem uma resistência muito grande. Repete o nome da cidade aí, pastor. Brejo Grande. Brejo Grande. Brejo Grande, que fica em Sergipe. Sergipe, é o norte do estado de Sergipe. Legal. E assim, a gente sabe que isso é muito comum ainda, né? No interior do Brasil, né? Isso é muito comum. As pessoas têm um determinado medo mesmo, né? Acham que os crentes, né? Ou os protestantes, como alguns também falam, são uma ameaça para a sociedade, para os cidadãos, né? Então, assim, é muito triste isso, né? Porque as pessoas, de fato, elas são manipuladas, né? E acho que é uma das grandes dificuldades mesmo dos missionários quando chegam nessas pequenas cidades. Agora, e na questão de conversão na cidade lá de Brejo Grande, no tocante à conversão, quando as primeiras pessoas começaram a se entregar para Jesus, o que vocês conseguiram fazer? Como é que essa pessoa conseguiu sobressair, né, por essas retaliações que aconteciam na cidade? Olha, foi uma situação assim bem interessante, porque nós passamos 1 ano, 2 anos jogando a semente. Por isso que nós falamos que o importante para nós como missionário, assim que a gente chega em uma comunidade, não é nos abatermos diante das adversidades que advêm contra as nossas vidas. Então nós temos que aprender essa dinâmica de Jesus e entender que na dificuldade nasce também várias oportunidades, e aproveitarmos essa oportunidade para semearmos essa semente na certeza e convicção de que, se nós não colhermos os frutos, alguém virá e colherá os frutos, e isso tudo é para o reino. Mas se nós não aproveitarmos as oportunidades e nos calarmos diante das adversidades, nem nós e nem outros colherão os frutos, e isso tardará o processo por muitos anos. Então, nós, enquanto as pessoas não vinham ao culto, não iriam ao culto, nós estávamos cultuando na casa deles, levando a semente constantemente, de manhã, à tarde, à noite. Nós fazíamos isso com muita naturalidade. E com o passado de 2 anos fazendo isso, começou a sinalizar que ia dar certo. Então, no 3º ano, a gente começou então a colher alguns frutos, batizamos as 2 primeiras pessoas. E no 4º ano de projeto foi que nós começamos a batizar 15 pessoas, no ano seguinte batizamos 16 pessoas, e aí começamos a ter um fluxo maior de pessoas, e isso tudo por conta da oportunidade, porque eu aprendi algo, até eu vou citar isso, com o pastor Paulo, aí da Cristolândia, né? E é interessante isso, aproveitarmos, entendemos que nós temos que o reino de Deus é a nossa prioridade. E mediante essa diversidade do reino de Deus, nós temos algumas oportunidades, mas não podemos permitir que as oportunidades sejam maiores do que a prioridade. Então, sabendo da prioridade que era o foco missionário e sonhar com a igreja pré-estabelecida que seja realmente uma agência de Deus para o povo, nós focamos nisso. E como resultado, quando nós viemos aqui para Bom Jesus da Lapa, nós deixamos o missionário Alfredo e a sua esposa Regiane. Esses missionários, que hoje são nossos colegas, foram meninos que foram já alcançados pelo projeto, inclusive a irmã Regiane, a missionária. Nós levamos um período de 2 anos fazendo estudo com a Regiane, até que ela chegasse ao batismo. Mas para a glória do Senhor Jesus, foi uma menina assim espetacular, e hoje ela lidera a igreja juntamente com seu esposo Alfredo. Então, quando nós saímos, a junta não teve a preocupação de enviar alguém, pois o processo de formação de líderes estava acontecendo para a honra e glória do Senhor, e uma cidade que não se podia esperar um processo missional
como nós tivemos. Até eu fiquei assustado das resistências que ali havia, da dificuldade, do que as pessoas diziam que da cidade não dava certo. Eu lembro que um irmão da Assembleia de Deus me disse: pastor, aqui é difícil, pode desistir, nós já estamos aqui há 50 anos e ainda temos dificuldade, ainda mais vocês chegando agora, né? Vocês chegando agora com a cultura de vocês batistas, dizendo que nós não tínhamos o Espírito Santo e iríamos demorar muito mais para plantarmos essa igreja. E para a glória do Senhor Jesus, além do missionário Alfredo, nós temos aqui hoje em Bom Jesus da Lapa o missionário Rafael, que também foi fruto do trabalho missionário lá em Bom Jesus da Lapa. E nós sonhamos que de lá sairá muito mais pessoas. Então, em meio à prioridade e oportunidade, nós começamos uma escolinha de futebol, bola no pé, Jesus no coração, e puxamos também esse projeto para alcançar jovens e adultos. Então era um fluxo, e hoje as pessoas que estão se convertendo lá na igreja, até mesmo na cidade, foram aquelas crianças lá do passado que cresceu dentro de uma outra cultura. Deus nos deu a oportunidade de quebrar aquela visão que eles tinham do que é ser crente, como eles dizem, da lei dos crentes. E agora eles compreendem que ser crente é algo maravilhoso, mesmo que alguns deles não estejam envolvidos com a igreja, mas já tem uma outra visão, já conseguimos ter um bate-papo dentro de uma ótica diferenciada. Maravilha. E na cidade de Brejo Grande, o que o senhor contaria como de testemunho assim de uma conversão, de uma experiência, uma conversão, enfim, uma experiência que vocês tiveram que foi bem bacana, você gostaria que pudesse compartilhar aqui com a gente? Olha, nós sempre falamos a história que marca muito o nosso coração. Nós podemos falar, então, da irmã Lúcia, que foi uma guerreira conosco. Podemos falar do Luciano, por exemplo. O Luciano é um menino que ele tem uma deficiência mental, mas nos ajudou e muito, contribuiu muito com o avanço da igreja. Foi a pessoa que colou conosco do início ao fim. E até o fim, que eu falo, o fim que nós estávamos lá, até o fim da nossa estadia por lá. Mas aí nós temos também, quando nós estávamos cultuando ao Senhor, entrou um cidadão, e nesse período ele era conhecido por gambeiro, mas entrou muito bêbado, e a vida dele era bêbado. O gambê, ele dançava e a música era só na cabeça dele, e andava pelas ruas descalço, com os pés todo cortados, e as pessoas faziam coisas ruins com ele. E rapava a sobrancelha do menino, e alguns, já houve relato de que faziam xixi nele, ele bêbado nos cantos. Mas até que um dia ele entrou, estávamos cultuando, ele entrou. E quando ele entrou no templo, e nesse dia eu estava bonitinho, parecendo um pastor engomadinho, rapaz, de gravata, tudo para celebrar a ceia. E ele entrou, mas com um perfume da Boticário vencido, rapaz, meu Deus. Me deu aquele abraço de urso, não pela força, mas pelo cheiro que estava o menino. Eu disse: Senhor, ele achou o caminho nessas condições, com certeza, em outra oportunidade ele virá na sua sã consciência. E aí a coisa ficou mais pesada, o menino ficou pior. Eu disse: misericórdia, a gente está orando, as coisas não melhoram. Mas até que um dia, quando a gente menos esperava, esse menino entrou, não estava bêbado, entrou. Eu tô vendo ele entrando agora com a camisa de botão, manga curta, com a calça e de sandália, entrando no templo, e ali fez a sua decisão. E para a honra e glória do Senhor Jesus, quando nós saímos, mesmo o menino não sabendo ler, não sabia escrever, mas ficou como diácono da igreja. E até hoje, nunca mais ele colocou bebida alcoólica na sua boca. Então, para mim, é um dos exemplos de transformação que Deus nos presenteou naquele período ali. E aí não ficou nele. Então, nós temos da família do Raimundo, nós temos o Pedro Miguel, que é irmão do Raimundo, a irmã do Raimundo, ela está lá conosco, a Sassá, e o cunhado do Raimundo, e também a esposa do irmão Pedro faz parte da igreja. Então, dessa família, nós temos aí quatro pessoas envolvidas na igreja para a honra e glória do Senhor. Maravilha. E assim, isso aqui é o gratificante, não é, pastor? Porque eu acho que eu costumo falar aqui que é o combustível que move o missionário, né? É quando ele percebe essas conversões, né? Essas pessoas que outrora eram consideradas
totalmente exclusas da cidade, da sociedade, né, de tudo e de todos. E de repente essa pessoa agora vem uma transformação sobre a vida dela, e quem passa lá e quem olha para ele, né, e que conheceu o passado dele, né, deve com certeza ficar muito admirado, né? E aí, vocês vieram de lá diretamente para Bom Jesus da Lapa ou ainda foram em outra cidade? Para outra cidade? Não, de lá nós aceitamos o desafio de darmos continuidade ao projeto sertanejo aqui em Bom Jesus da Lapa. Projeto esse que a priori foi iniciado, desbravado pelo pastor Dorivan, e em seguida o pastor Halisson. Esses dois homens fizeram um trabalho fantástico aqui na região. E após esses dois desbravadores, aprove ao Senhor que nós viéssemos para cá para dar continuidade àquilo que eles iniciaram. Certo. E aí vocês já assumiram aí, no caso, o trabalho. Tem uma igreja aí, então. Vocês assumiram uma igreja aí. Nós assumimos o projeto em si. Sim. Né? A gente veio coordenar o projeto, então tinha a comunidade do Mundo Novo, a comunidade da Ilha da Canabrava, a comunidade do projeto Campo Formoso 33, a comunidade da Lagoa das Piranhas, que é um quilombo, e Favelândia Brejo do São José. Certo. Voltando ao Brejo Grande lá, o que levou vocês a irem para Brejo Grande? Quando eu participei da Trans em 2009, julho de 2009, e quando eu saí de casa, eu tinha dito para minha família, eu conversei com a esposa e disse que eu estava indo, mas eu não sabia se voltaria, porque eu queria viver isso na minha vida. Quando teve a Trans em 2008, a Trans Chapada aqui mesmo na Bahia, eu queria vir, mas não consegui vir não consegui participar devido à escala de trabalho, né? Não havíamos programado corretamente para essa escala de trabalho. E aí Deus permitiu que em 2009 nós participássemos da Trans. Então, participei da Trans em 2009 e fui designado para Brejo Grande. E naqueles 15 dias que nós passamos ali, eu senti o desejo no coração de ficar na cidade, mas aí tinha um casal que estava certo de ir. E esse casal nunca apareceu porque eu não tinha percebido que esse casal era eu mesmo. Era eu e a minha família, a minha esposa, né? Sim. E daí a irmã, na época, o projeto aqui na Bahia estava sob a coordenação do pastor Gerson Perrucci e a irmã Lisete, e eles já tinham lido o nosso relatório, viu que nós já tínhamos concluído o curso de teologia, eu era bacharel em teologia, e aí nós nos apresentamos com esse interesse. E aí ficamos só trabalhando as questões de desligamento do trabalho, e tanto eu quanto a minha esposa. E quando eu cheguei em Brejo Grande, então, aquilo ali, eu vi que Deus poderia nos abençoar muito e abençoar a cidade, e me coloquei à disposição do Senhor para cumprir a vontade dele naquele lugar, com uma carência enorme. Havia muitas coisas que chamam a minha atenção, porque a cidade ela tinha algumas dificuldades, bem como eu lembro que estava chovendo e a rua era muito suja, e eu disse: Senhor, tem que fazer alguma coisa aqui para que as pessoas nos tenham assim uma aceitação melhor. Então a gente limpou a rua. Eu pedi uma enxada pedi pá outro, pedi um carrinho de mão, porque eu não podia pedir as ferramentas de uma casa só, porque eu queria fazer relacionamento. Então eu tinha que pedir um material a um e material a outro para começarmos a criar relacionamento com as pessoas. E assim foi feito. Então, situações como essa foram um grande desafio. E para a graça do Senhor Jesus, hoje essas ruas estão todas asfaltadas, pavimentadas, estão todas bonitinhas. Mas foram grandes desafios que chamou a nossa atenção para contribuirmos, e a questão o caráter das pessoas, da forma como as pessoas viviam longe de Cristo. E nós, como missionários, e que crescemos envolvidos com a ação missionária em nossas igrejas,
o nosso olhar precisa ser como o olhar de Jesus em Mateus no capítulo 9. Olharmos para as pessoas e percebermos, notarmos que essas pessoas estão vivendo como ovelhas sem pastores, longe daquilo que Deus tem para elas, longe do ideal de Deus. E nós, que independente de sermos missionários ou pastores, mas que somos filhos de Deus e com o compromisso de compartilhar o evangelho para outro, temos que ter essa sensibilidade espiritual, de entender que o que as pessoas necessitam é a paz de Cristo Jesus, é o consolo espiritual. E não tem para onde correr. Nós, como igreja, somos os únicos seres, somos a única instituição capaz de ofertar isso para as pessoas. Então isso chamou a minha atenção para desenvolver a ação missional naquela comunidade. Certo. E ainda falando sobre Brejo Grande, quando você falou que foi 2 anos, né, mais ou menos, vocês ficaram ali lutando e tal, né, sentindo uma certa resistência e algumas vozes da cidade chegando até vocês dizendo para que vocês desistissem, que não ia dar certo e tal. E aí, com 1 ano mais ou menos que a coisa se passou e vocês não estavam ainda conseguindo ver resultados, o que passava pela cabeça de vocês, né? Assim, pensaram em algum momento desistir, ou pedir reforço, ou o que vocês pensaram como estratégia? De repente mudaram as estratégias? O que vocês fizeram para poder continuar perseverando na cidade? O primeiro momento que nós sentimos foi de desistência, porque a gente pensou, nós tínhamos convicção de que estávamos fazendo e não estava dando certo. Na época, aí já era um período do pastor Eber, e o pastor Eber foi, e nós queríamos realmente desistir do projeto. Sim. Mas eu disse, meu Deus, se eu desistir do projeto, eu nunca mais seria o mesmo. Deus não nos enganou. A palavra do Senhor diz que Deus não é filho do homem para que minta. Então, se Ele falou, Ele vai cumprir. Então, essa promessa, ela cresceu dentro do meu coração e tornou-se maior do que eu. E eu disse ao pastor que nós iríamos continuar. Os desafios continuaram, mas nós estávamos mais animados para continuarmos. Mas, nesse período, houve uma mudança e que o pastor Cirino assumiu a coordenação do projeto e ele foi nos visitar, né, como é prática dele. E nessa visita do pastor Cirino, ele nos perguntou o que é que nós estávamos fazendo e pediu agenda. E no primeiro momento eu não entendi, eu disse, a gente está aqui trabalhando pra caramba, o pastor pedir agenda, está desconfiando do que a gente esteja fazendo. Ele disse, missionário, aqui não é lugar disso aqui não. Ou seja, de dar continuidade àquela agenda, de fazer o estudo bíblico, ele disse, aqui é lugar de oração. E ele nos instruiu a fazer a caminhada de oração. E aí, segundo a orientação do pastor Cirino, nós começamos a fazer caminhada de oração. Então a gente começou a desenvolver em caminhada de oração, encontro de oração, bate-papo de oração. E além da caminhada de oração, a gente tinha uns encontros de oração na casa de cada irmão que participasse da caminhada de oração. E aí a gente fazia cultos matutinos de oração. E a partir daí as coisas começaram a mudar, o cenário foi outro, então a gente aprendeu a confiar em Deus, aprendemos que a estratégia de oração ela é a principal e a mais importante de todas as estratégias para combatermos essa batalha contra o reino das trevas. Portanto, cada cidade, rua, bielas que havia, nós passamos por todas elas, orando por essas ruas, bielas, tudo que havia na cidade onde tinha casa, onde havia pessoas, a gente passou fazendo oração. Caminhada de oração que o senhor fala é caminhada mesmo, as pessoas se preparavam para fazer uma caminhada e saíam orando pelo meio da rua. Caminhada mesmo de oração, caminhada estratégica. Cada encontro desse a gente marcava os pontos e ali a gente falava sobre a crucificação, parava um pouco mais no segundo ponto, falávamos sobre a importância da obra missionária, sobre cada ponto da crucificação, de onde Jesus foi pego ali, foi traído pelo beijo até o ponto da crucificação. Então a gente demarcava esses pontos e fazíamos caminhada de oração. E toda a cidade onde nós poderíamos ir, nós chegamos para a caminhada de oração. Não houve uma rua que nós não tivéssemos passado orando e apresentando a Deus. Que bacana, legal, que estratégia legal.
E aí agora sim, agora vocês foram para Bom Jesus da Lapa, e você falou que lá em Bom Jesus da Lapa vocês foram para assumir um projeto. Fala um pouco desse projeto pra gente, pastor. Olha, é um projeto glorioso, é um projeto desafiador, é um projeto que precisa envolver ainda muito mais pessoas. Eu acho que as pessoas precisam entrar mais em contato com a Junta de Missões Nacionais, precisam entrar mais em contato com os missionários, independente, né, aonde esteja o missionário, mas sobre esses nossos projetos aqui no sertão, porque ele é desafiador em todos os aspectos. E nós não podemos fechar os nossos olhos para os grandes desafios de alcançar o sertanejo para Cristo Jesus. Esses sertanejos que estão distantes de nós. Nós louvamos a Deus por essa brilhante visão que a junta teve de expandir o reino de Deus a todas as pessoas, entendendo aquela visão ainda lá de Mateus capítulo 9. E dentro da chamada de Jesus para nós que somos seus discípulos, dentro daquela chamada de Mateus 28, ide por todo mundo. Então, nos cantos sertanejos, há pessoas que precisam serem alcançadas pela graça de Deus. Então, através da Junta de Missões Nacionais, nós estamos levando esse evangelho rural, essa arte do evangelismo rural. Por que é uma arte? É uma arte de levarmos essa transformação ao sertanejo que vive nesses cantos das nossas regiões, que não tem um acesso a essa palavra de Deus. O acesso que me refiro é alguém que sente com ele e explique, baseado no texto de Atos ali do eunuco com Filipe. Ele até estava lendo, mas não havia alguém que sentasse com ele. E isso é um despertar para nós. E através da Junta de Missões Nacionais, dos missionários se colocar à disposição do Senhor para esse projeto sertanejo, nós temos esse privilégio de sentar com esse sertanejo e fazer ele entender, através do Espírito Santo, o que é que Deus espera da vida dele. E isso tem nos dado assim uma experiência fantástica, muito boa experiência. Então, o legal é que todos que nos ouvem, que todos que têm uma chamada missionária possam entrar em contato e ver de que forma ele pode também ser um grande participante desse avanço missionário especial rural. Essa arte de evangelizar o sertanejo tem sido assim uma experiência marcante. Maravilha. E dentre essas experiências, você já tem experiências assim para contar de vitórias, vamos dizer assim, em cima de alvos que vocês visualizaram? Sim, nós tivemos aqui, eu lembro que uma das comunidades que nós estamos, inclusive na comunidade onde a carreta estará, na comunidade da Barrinha, nós estávamos orando por uma senhora e nós estávamos ciente, né, do que Deus tinha para aquele lugar, e quando estávamos pregando sobre o encontro que transforma a vida, baseado em João, no capítulo 4, a mulher samaritana, falando sobre a água da vida, e eu lembro que fiz o apelo, né, quem gostaria de ter esse encontro transformador com Jesus? Quem gostaria de abandonar? Eu lembro a linguagem que nós usamos aqui no sertão. Quem gostaria, né, de abandonar a sua lata d'água, o seu balde d'água? Quem gostaria de abandonar a sua bacia d'água? E aí alguém gritou, eu quero, pastor, eu quero, pastor. A irmã Alice gritou, eu quero, pastor. Isso foi uma das convenções que mais me trouxe assim alegria, impactou meu coração, a forma como ela declarou Jesus, porque era uma líder romana para aquela comunidade, era alguém de influência romana. Eu lembro que um pouco antes ela estava conosco no culto, ela veio e disse, agora pastor, né, já foquei um pouquinho aqui, agora eu vou ali no outro encontro que está tendo, né, porque a gente precisa agradar todo mundo. Então, e logo em seguida a gente vê uma pessoa tomar uma decisão por Jesus, então a gente vê que a obra missionária é totalmente dependente do Senhor Jesus. Mas nós temos algumas figuras que Deus nos presenteou para darmos continuidade nessas figuras. A irmã Dalzirene, a irmã Nilvinha, esses personagens, né, que foram ganham para Cristo, né, através do Halisson, através do Dorivan, e essas mulheres são mulheres guerreiras aqui no sertão. Eu quero aqui deixar esse espaço aberto para vocês que não tiveram ainda um contato
com essas pessoas da roça que foram ganha para o Senhor Jesus, que foram salvas por Jesus. Não percam tempo e venham ter um contato com essas mulheres, ouvir dela o testemunho, quanto é gratificante entender que a sua participação por meio das orações, por meio da intercessão, que a sua participação por meio da parceria missionária, via PAN, o quanto ela transforma vidas aqui no sertão, tão distante, às vezes, do centro da cidade, como nós temos aqui algumas comunidades. Pastor, me conta uma coisa, por exemplo, se as pessoas que estão nos ouvindo agora, o senhor está fazendo um convite, né, para ir lá conhecer essas pessoas, conhecer essas histórias, né, são histórias com certeza impactantes, maravilhosas, né, edificantes. Aí agora alguém que está nos ouvindo, como você sabe, tem muita gente nos ouvindo, inclusive daí pertinho da tua cidade, né, tem gente na Bahia aí, acho que a Bahia é um dos estados que a audiência nossa é fantástica, né? E aí agora a pessoa quer ir visitar aí, quer passar uns dias aí com vocês, como é que ela faz? Como é que funciona isso aí? Como nós sempre temos dito para todos, aonde tem um missionário, tem um escritório batista. Então é só chegar, é só informar, não tem dificuldade nenhuma, porque a ação missionária através da junta é uma ação missionária, na verdade, do povo batista brasileiro. Então é só dizer, pastor, missionário, eu quero ir para aí, é só marcar a data e vir. Nós tivemos aqui em 2000. Oi, pastor, acho que seu telefone ficou mudo. Agora sim. Voltou aí. O pastor Marinal. Oi. O seu microfone tinha ficado mudo. Alguém estava tentando ligar para mim aqui. Ok. Em 2019, o pastor Marinaldo, ele veio lá do Rio Grande, ele veio do Paraná, de Curitiba, e disse, pastor, eu quero ir para... Tem alguém tentando ligar para o pastor? Pode continuar, pastor. Ele veio de Curitiba, o senhor parou? Um mês, 2 meses. Pronto, tá me ouvindo agora aí? Sim, o senhor falou que o pastor veio de Curitiba. Pronto. Isso, e queria ficar conosco 1 mês ou 2 meses conosco aqui. E aí, graças a Deus, ele veio e ficou conosco só 3 meses aqui conosco, ele e a esposa, e nos ajudou muito, muito, muito. Estamos aqui agora com a irmã Celeste, a irmã Janete, de Salvador. Ela veio para aqui com o pessoal de Maragogi-Pinho, ficou conosco e agora está aqui nos ajudando, porque já estamos aqui com 70 pessoas de Salvador aguardando a carreta. Eita! Então vai ser bênção demais, a carreta já está aí. E as ações para a carreta hoje é o quê? O que vocês têm? Hoje nós estamos aguardando para fazer a apresentação de chegada e amanhã começam os atendimentos, devido ao horário que ela vai chegar aqui. Sim. Então hoje mas com certeza já tem um povo aí na expectativa, aguardando a chegada da carreta, né? Já. Sim, estamos com muita expectativa para a chegada dela. Maravilha. Pastor, então o senhor estava falando que aí o povo pode descer para aí, quiser conhecer o projeto, se quiser passar um fim, por exemplo, final de semana agora vai ter um final de... nesse final de semana mesmo. Final de semana agora vai ser um final de semana prolongado, né? Por exemplo, um feriadão aí e tal. De repente, a pessoa sentiu no coração de descer para ir, para poder fazer, para estar ajudando de alguma forma aí nesse fim de semana. Tranquilo? Oi, pastor. Tranquilo, é só chegar, é como nós temos dito. Oi, pode falar. Estou te ouvindo. Sim. Aí a pergunta é essa, é tranquilo, é só chegar? É só chegar. Sim. É só chegar. E chegando aí na cidade, como é que ela faz? Chegando na cidade é só entrar em contato. É só dizer, pastor, já cheguei. Sim. Eu já estou chegando para te buscar. Certo. E aqui nós temos parceria, graças a Deus, uma boa parceria com a primeira igreja, uma boa parceria com a segunda igreja, uma boa parceria com a Associação Serra Vale. Então a gente consegue caminhar em parceria. Maravilha. Então tá aí, uma boa ideia, né? De repente, você que quer aprender um pouco mais, quer ter você que tem curiosidade em evangelismo, ou até mesmo você que tem o chamado. Pastor, eu queria que o senhor falasse para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Eu sempre peço para que os missionários possam dar uma palavra nesse sentido,
Porque assim, a gente sabe que tem muita gente que está ouvindo a rádio nesse momento e tem o chamado para missões, né? Mas ela tem medo, né? Ela, de alguma forma, ela tem medo de encarar, ela tem medo de deixar as suas coisas, não é? Tem medo de deixar uma vida, tem medo de deixar um parente, tem medo de... Enfim, são medos, né? Que tem na cabeça e tal, e ela não consegue, e também aquilo nunca abandonou o coração dela, e ela vive, às vezes, até meio angustiada, porque tem o chamado, mas tem medo de sair para esse chamado. Queria que o senhor trouxesse para essas pessoas uma palavra, o que o senhor diria, o senhor como missionário, como pastor, o senhor que fez isso um dia, né? Que largou tudo e foi para o campo missionário. Queria que o senhor trouxesse uma palavra para essas pessoas. O medo em si é algo que sempre fará parte das nossas vidas. Afinal de contas, somos seres humanos e estamos vivos e existimos. No entanto, não podemos permitir que o medo domine as nossas vidas e nos tire do rumo que Deus tem nos dado. O medo é algo que precisa ser superado. E o medo para missionar, ele precisa ser superado o quanto antes, porque a expectativa que há sobre nós é muito grande, não a expectativa das pessoas, mas a expectativa daquele que nos chamou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então, quando nós entendemos que pertencemos a um Deus que é maior do que tudo que nós conhecemos, se nós admiramos a grandeza do sol, o seu brilho, o seu raio, nós admiramos essa formosura que é o sol. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, facilmente, ainda mais na narrativa do Salmo 19, a gente percebe que o nosso Deus, ele é maior e muito mais glorioso do que toda a glória que possamos imaginar do sol. Não a glória para adorá-lo, a questão do sol, mas na glória do poder que o sol tem, mas a gente olha para isso, como é glorioso o sol. Mas a gente lembra logo de imediato que o nosso Deus, a beleza do sol está muito distante da beleza que há em Deus. Então eu não posso permitir que o medo que há em mim, que ele é tão pequeno, nós sabemos disso, eu não posso permitir que ele seja maior do que o chamado de Deus para as nossas vidas. Porque eu não preciso ser um missionário para fazer a obra do Senhor. Eu sou um crente. E como crente, o Senhor nos desafia para evangelizarmos as pessoas. Quando nós olhamos então para João, ele vai dizer para nós claramente que não foi nós que escolhemos a Deus, mas foi o Senhor que nos escolheu. E não só escolheu, mas Ele mesmo está nos direcionando a irmos anunciar esse evangelho, a gerarmos vida, a gerarmos frutos que permaneçam. Meus amados irmãos, não permitam que o seu medo, que é tão pequeno, seja maior do que a expectativa e o chamado que Deus tem colocado adiante de cada um de nós. A responsabilidade de anunciarmos o evangelho é nossa. Eu não posso permitir que o meu medo me impeça de fazer aquilo que Deus espera de cada um de nós. Os medos, eles existem, mas ficaram para serem superados. E nada maior para superar os nossos medos do que a esperança celestial, porque Jesus Cristo é a nossa única esperança. Quando nós olhamos e lembramos que há esperança e que essa esperança é Jesus, o medo são superados. Agora é preciso termos coragem, e para termos coragem é olhar para Jesus. Ele nos dá coragem. Maravilha. Muito bem, pastor. Nós estamos conversando com o nosso querido pastor Manuel Braz, ele que está lá em Bom Jesus da Lapa, onde a carreta missionária logo mais às 3, 4 horas da tarde vai estar chegando por lá, né? E a gente está conversando com esse missionário aqui na nossa quarta missionária, experiências maravilhosas. Hoje, quais os alvos, pastor? Nós temos pessoas que são intercessoras, né? Pessoas que ouvem a rádio e têm esse chamado para intercessão. Então eu queria que o senhor falasse para nós quais os alvos de oração hoje aí para Bom Jesus da Lapa, para que essas pessoas pudessem estar anotando e também pudessem estar aí intercedendo a partir de hoje pela cidade de Bom Jesus da Lapa e pelos objetivos e alvos que vocês têm aí. Meus amados irmãos, precisamos então orarmos. A intercessão não tem nada mais poderoso do que ela. Amém. Lembra quando Jesus chama os discípulos e diz para os discípulos: vocês estão vendo que os campos estão maduros?
Então rogue para que haja trabalhadores. Então, meu pedido a vocês é que vocês orem intensamente ao Senhor. Ou até mesmo você que tem esse desejo missionário, que quer superar o seu medo, apresente-se à nossa agência e seja um dos nossos radicais, quem sabe o radical sertanejo. A sua oração e intercessão, porque precisamos de obreiros urgentes para ocuparmos os espaços que estão precisando. Então, queridos, uma das principais coisas que eu preciso na intercessão é que Deus levante obreiros, é que Deus levante pessoas que queiram servir ao Senhor, que queiram se apresentar à agência do Senhor, pessoas que digam para si mesmo: eu quero fazer parte desse grande processo missional, eu quero fazer parte desse grande movimento de plantação de igreja no sertão da Bahia ou no qualquer outro lugar do nosso estado que tenha um projeto missionário, mas aqui em Bom Jesus da Lapa eu estou precisando de obreiros. Então, meu irmão, nos ajude na sua intercessão. E os nossos projetos, nós louvamos ao Senhor porque dia 13 de novembro teremos mais uma inauguração de mais um templo aqui conosco na comunidade da Lapinha. Nós louvamos a Deus por isso. Então nós sonhamos com a convenção do nosso povo sertanejo. Ore, interceda para que haja convenções, para que o Senhor nos capacite cada vez mais e que possamos fazer o bom uso do meio que nós estamos vivendo. O meio é a estratégia de igreja multiplicadora e que através desse meio possamos chegar no fim. E o fim que nós queremos disso é ver as pessoas sendo salvas e transformadas pelo poder glorioso do nosso Senhor Jesus. Então que as suas intercessões, seja pelas nossas vidas, seja para que o Senhor envie obreiros e seja para que as pessoas se convertam ao Senhor Jesus. Orem, intercedam ao Senhor para que o Senhor levante pessoas, para que o Senhor mande os recursos necessários. E o maior recurso para o campo missionário é o recurso humano, é aquele que Jesus fez uso. Esse recurso nada supera, é pessoas. Podemos ter todo o dinheiro do mundo, mas se não tivermos a ação do Espírito Santo através de pessoas, nada podemos fazer. Muito bem, então tá aí, ó. Esses são os alvos de oração para esse projeto aí em Bom Jesus da Lapa. Então precisamos urgente por lá de obreiros, né? Ou seja, as pessoas que querem de verdade, né? A oração também pela vida dos missionários, dos pastores que já estão à frente do projeto aí, né? E claro, por convenção, né? Conversão desse povo que está aí sendo evangelizado, sendo alcançado, para que o Senhor possa, em nome de Jesus, se revelar a estas pessoas. Pastorzão, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar aí sobre a sua história? Tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar com a gente sobre a história de vocês aí em Bom Jesus da Lapa? Olha, eu quero agradecer a Deus, né? Porque o Senhor tem nos abençoado de forma muito abençoadora. E por fazer parte dessa grande instituição chamada Junta de Missões Nacionais, pelo povo batista brasileiro que tem nos ajudado a viver esse momento tão fantástico em nossas vidas. Aqui eu posso contar para vocês a história da irmã Edinara, a nossa missionária na Lagoa das Piranhas, que é uma comunidade quilombola, e o missionário Eduardo. Esse casal, a Edinara, os irmãos, não sei se quantos já viram, mas precisam assistir o vídeo dela da campanha. Ela foi abusada sexualmente, desse abuso gerou um filho. O filho dela tem sido um menino fantástico, o menino hoje está com 11 anos, mas ajuda muito, né, a Edinara e o Eduardo na evangelização. E esse casal, irmãos, é um casal lindo, 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 que vocês precisam conhecer esse casal. Vocês precisam vir aqui para passar uma temporada lá com esse casal, lá no Quilombo, e ver como Deus tem usado aquele casal, a entrega deles no campo missionário. E isso é que nos motiva a fazer o que nós estamos fazendo. É a certeza de que Deus nos chamou para isso e vermos o resultado que esses meninos estão adquirindo, a confiança
dentro daquela comunidade quilombola. As pessoas olham para aqueles meninos e conseguem ver a imagem de Jesus nele, da transparência, do amor e carinho. E isso, a gente falando, é muito bom, é muito gostoso, mas tendo a oportunidade de ver de perto, meus amados irmãos, e isso vale a pena, vale muito a pena. E aqui em Bom Jesus da Lapa, o Senhor tem nos dado essa experiência. Deixa eu contar para você como é que a coisa funciona. É mais ou menos assim. A Dalzirene, a irmã Dalzirene, ela foi alcançada, e aí pelo projeto sertanejo, através da Dalzirene, ela na roça, irmãos, ela na roça sentiu o desejo de evangelizar outras pessoas, foi preparada para isso, e isso é um perfil, né, do pastor Alisson, né? Ele preparou a Dalzirene, e a Dalzirene sentiu aquele desejo de evangelizar outros, e aí ela sentiu no coração o desejo de evangelizar a irmã Edinara. E aí, através de uma pessoa da roça, nós temos uma missionária radical, melhor, um casal radical. Porque aquela pessoa lá na roça foi alcançada e ela sentiu a responsabilidade de anunciar para outros, e nesse meio de anunciar, ela alcançou a Edinara, que hoje é nossa missionária. Então, o projeto sertanejo tem dado frutos maravilhosos. Então, nós temos o casal Carlos e Iris Lene, que estão na Ilha da Canabrava, já fruto do projeto sertanejo. Nós temos o Eduardo e a Edinara, que estão na comunidade quilombola, que já é fruto do projeto sertanejo. Então, meus amados irmãos, vejam como tem dado certo. Esse tem sido assim o resultado visível para nós, e vocês precisam também conhecer essas comunidades, vir de perto e sentir esse calor humano e sentir esse mover espiritual do que Deus está fazendo nessas comunidades através desses missionários que foram alcançados pelo projeto e que hoje estão ganhando os seus para Jesus. Maravilha. Essa comunidade quilombola fica a quantos quilômetros daí de Bom Jesus da Lapa? Ela fica... Deixa eu ver aqui, fazer um cálculo bem rápido. 18 quilômetros. Ah, pertinho então, né? E a outra pertinho. Comunidade Canabrava também é pertinho? É pertinho. Olha, gente, vou falar uma coisa para vocês. O quilombo é muito bom, é gostoso, é envolvente, é bem exótico. Mas a Ilha da Canabrava, quem quer ter uma experiência exótica de uma ação missionária tipicamente rural, um pouco mais antigo daquele trabalho rural, vem para a Ilha da Canabrava. Vem, porque você vai chegar em uma comunidade onde tem pessoas com o coração aberto, e nessa comunidade você não tem estrada, você tem caminhos, nessa comunidade não tem carros, nessa comunidade algumas poucas pessoas têm moto, e nessa comunidade não tem iluminação pública, nessa comunidade não tem praça pública, e nessa comunidade tem uma igreja que está crescendo para a honra e glória do Senhor Jesus, lá na Ilha da Canabrava. E tem um detalhe: no dia 12 de outubro, guarda essa data, no dia 12 de outubro de 2022, você já está convidado, desafiado a estarem aqui conosco para a inauguração da construção do nosso templo lá na Ilha da Canabrava. A média já é de 250 pessoas, já certa que estarão conosco. Legal. Porque a construção será pelo MUNAMI, a União Missionária. O nosso povo batista, os homens batistas brasileiros se reuniram e disseram: vamos construir a nossa igreja, a igreja em Bom Jesus da Lapa, vamos na construção do templo. E isso já está movendo o Brasil Batista. Quem se envolve com a união masculina já sabe aonde vai ser o MUNAMI. Então se envolva, se apresente, diga: eu quero fazer parte desse processo. Então, baseado em que teremos essa quantidade de pessoas, já estamos sonhando com a mega trans local aqui. Iremos impactar todas as comunidades, enviando esses missionários voluntários e fazer um rebuliço santo para a glória do Senhor Jesus. Então, nos ajude em oração também por esse grande projeto. Maravilha. Pastor, foi uma honra conversar contigo nesta manhã de quarta-feira. Mais uma vez a gente quer agradecer aí pela tua participação junto com a gente, né? Em nome de toda a equipe Rede 316. Amém. A gente agradece esse momento tão bacana aí com vocês,
né, que continuem crescendo para a glória de Deus aí nesse lugar. Amém, amém. Né? E espero o senhor aqui por para mais um bate-papo, para contar para a gente o que está acontecendo aí em Bom Jesus da Lapa, e permitindo Deus, quero ver se eu consigo também dar uma chegada aí em Bom Jesus da Lapa. Opa, passar por aí, maravilha, né, para conhecer um pouco de perto e quem sabe até mesmo fazer um programa ao vivo daí, hein? Já pensou? Amém, maravilha. Seria abençoador. Irmão Romeu, não sei se ainda posso, eu queria só pedir mais um pedido de oração aos irmãos aqui. Que os irmãos orem e intercedam também por chuvas. Estamos esperando a chuva, já estamos chegando no período de chuva. Sim. Mas enquanto ela não chega, algumas das famílias, e até pertencente à nossa igreja, está passando por algumas dificuldades por água. Ainda ontem nós louvamos a Deus e a Igreja Batista ali em Itaperoá nos ajudou na compra de 2 pipas d'água, né? Porque algumas comunidades estão sem água, então conseguimos adquirir ali 32 mil litros de água e vamos levar para a comunidade que está sem água ali, as irmãs sofrendo. Isso dói muito o nosso coração. Inclusive até nós mesmos, lá no templo, acabou a água, então nós tínhamos ainda uma reserva de água de chuva, mas já acabou. Mas glória a Deus, que Deus nos abençoou através do pastor Jairo ali em Itaperoá, ele nos abençoou, e aí nós vamos comprar essas 2 pipas d'água, que dá um total de 32 mil litros de água, para abençoar o nosso povo ali, aquela comunidade, para a glória do Senhor Jesus. Um caminhão pipa d'água para poder chegar até aí custa quanto? Olha, esse daqui a gente conseguiu ver por R$250, né? O preço médio é 300. R$300, né? Certo, então tá aí, ó, para os nossos ouvintes, se quiser de repente, né, fazer uma doação de um caminhão pipa d'água, vai ser muito bem-vindo, né, pastor? Com certeza, com certeza. Então tá aí, ó, se você sentiu no coração de repente doar um caminhão pipa d'água para as comunidades que estão aí precisando urgente, né? Às vezes a pessoa mora numa cidade que é abastada de água e tal, não sabe nem o que é isso, né, pastor? E as pessoas que vivem aí no sertão, que vivem praticamente com tudo muito contadinho, né? Isso é muito importante. Então que a gente possa de alguma forma, né, tentar contribuir. De repente você não consegue o caminhão, mas você consegue chegar com algum valor para ajudar nisso, faça isso. Você pode procurar aí através da Junta de Missões, pode procurar o nosso querido pastor Manuel Braz, ou até mesmo fazer um depósito na Junta de Missões e direcionar aí esse depósito para lá, para esse trabalho, para esse projeto aí na cidade de Bom Jesus da Lapa. Meu pastor, obrigado pela tua participação aqui com a gente, suas considerações finais. Amém. Amém, é dispor. E dizer aos irmãos que continuem olhando para o reino de Deus, continuem investindo, procurem sempre informações e encontrarão motivo para continuar investindo no campo missionário. Se você não procurar informações, você não encontrará motivo. E lembrando que a razão pela qual nós somos participantes da ação missionária, ela não precisa ser anualmente, não precisa ser só no tempo da campanha, isso é só um combustível a mais, mas o tempo de contribuir, o tempo de avançar em todo o tempo. Afinal de contas, a ação missionária se desenvolve a partir do lugar onde nós estamos. Aonde nós estamos é a oportunidade de evangelizarmos, é a oportunidade de contribuirmos e que possamos fazer da nossa vida uma verdadeira chamada ao reino de Deus, que possamos exalar sempre esse perfume suave da transformação através da glória do Senhor Jesus. Muito bem. Pastor, obrigado mais uma vez pela tua participação. Até a próxima, então. Amém, amém. Até a próxima. Que Deus abençoe. Um grande abraço missionário para todos aqueles que nos ouvem. Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária, aqui na Rede 316.